A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. BMC News. Informação que gera valor. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report TV aqui na BMC News. Hoje temos 3 convidados que aparentemente também não têm nada a ver entre si, mas têm um ponto em comum. Os 3 atuam fortemente no terceiro setor e a gente vai começar pela Regina Miranda, que é vice-presidente de desenvolvimento humano da Pancari e também cofundadora da APAF, que é a Associação Paulista de Apoio à Família. É isso, acertei. Tá vendo só? Temos também aqui o Guilherme Azevedo, que é cofundador da Alice. Posso dizer que é o plano de saúde que está revolucionando o mercado brasileiro. E também tem uma atuação no Instituto Desiderata, que é de prevenção ao câncer e à obesidade infantil. E por fim temos Raul Matos, que é cofundador da Biscoiteira e também atua em 2 ONGs, sendo uma delas a HACI, ou melhor, a CACI, que vocês têm um trabalho para ajudar crianças em comunidades carentes, né? Enfim, aqui tem um ponto em comum, mas ao mesmo tempo temos 2 empreendedores seriais, temos uma executiva de muitos anos numa só empresa. Vai dar uma liga interessante e vamos começar justamente pela Regina. Regina, como é que foi para você criar essa associação e qual foi o teu objetivo inicial com a APAF? Bom, quando eu tinha mais ou menos 40 anos, eu já me senti uma pessoa realizada profissionalmente, pessoalmente, feliz com que as minhas opções do que eu tinha estudado, do que eu fazia no trabalho, e eu queria retribuir para a sociedade um pouco do que eu tinha aprendido e um pouco do que eu fazia. Eu fui convidada pela escola dos meus filhos para fazer um trabalho social, para a gente pensar em soluções que pudessem diminuir as diferenças no entorno da escola. A escola estava localizada na Bela Vista e a gente decidiu fundar a APAF, com foco em educação. O que a gente acredita é a transformação através da educação. A gente busca diminuir as diferenças, dar oportunidades para crianças e mulheres através da educação. Bom, isso tem muito a ver com o seu passado, né? A gente estava conversando aqui um pouco antes. O Raul, ele tem uma história de vida muito interessante, porque ele nasceu na favela em São Bernardo? No DR, exatamente, em São Bernardo do Campo. Estudei em escola pública a vida toda, ou seja, tive pouquíssimo acesso à educação de qualidade, porque infelizmente não é uma realidade na periferia. Depois tive a oportunidade de estudar nas melhores universidades do mundo, mas é engraçado, porque você falando, né, transformar a vida das pessoas através da educação. O propósito nosso na Biscoiteira é transformar a vida das pessoas através do amor. E eu acho que essa minha história de ter saído da periferia, ter conseguido empreender, Biscoiteira é a minha 5ª empresa, ter feito toda essa jornada do herói, alcançar o que a sociedade acha que é importante, mas no fundo, o mais importante é a gente conseguir inspirar e conseguir transformar a vida das pessoas e falar que dá para sair de lá e chegar onde você quiser. Então, muito bacana. Bom, o Guilherme também está transformando a vida das pessoas através da sua empresa, né? A Alice também, não sei se é a 5ª, mas você já teve várias empresas também. Coincidência, é a 5ª. É a 5ª, então. É um número onde vira a nossa chave. Mas além da Alice, entre essas 5 empresas, você também foi cofundador do Doutor Consulta, que hoje é uma referência no mercado de saúde também. Como é que você chegou ao conceito da Alice, que na verdade não é só um plano de saúde, mas também é uma plataforma que envolve a saúde como um todo, dirigido para o usuário, né? Sim. Obrigado, Luiz.
no processo de levantar recursos para o Doutor Consulta, eu e o meu sócio, a gente viajou muito para fora do Brasil. E a saúde, ela é um serviço que é difícil você importar saúde, né? Cada pessoa tem a sua saúde no seu país e cada país tem um arranjo muito particular assim, de saúde, entre público e privado e como funciona. E aí eu tive a oportunidade de conhecer na Califórnia um sistema de saúde que chama Kaiser Permanente, que é um sistema conhecido, é gigante. Cujo, se não me engano, o slogan dele é Thrive. Que é Thrive, exatamente. O indivíduo Thrive. E lá foi quando eu tive um choque, assim, isso foi 2016, alguma coisa assim, de olhar para um sistema de saúde onde o pilar central dele são o que eles chamam de GPs, ou os que a gente chama aqui de médico de família, algumas pessoas chamam de clínico geral, que é todo mundo que usa o sistema de saúde da Kaiser tem um médico de referência para olhar a pessoa por inteiro. E aí no Brasil eu geralmente uso a analogia de que a gente fatia o nosso corpo em pedaços e a gente tem profissionais de saúde para cada pedaço do nosso corpo. Mas você não tem nem do lado de tecnologia, nem do lado mesmo de pessoas, alguém te olhando o todo. E, enfim, isso foi sabe quando você olha e fala, uau, é assim aqui? Daí eu fui começar a pesquisar outros lugares do mundo e o Brasil era o único lugar que não era assim. Foi um momento assim super importante e depois eu me juntei anos depois ao André e o Matheus, que eram da 99 e a gente começou a Alice, mas veja que uma gênese, um começo da Alice, a faísca foi a Kaiser Permanente. Eu acho interessante esse modelo porque as pessoas olham geralmente para os Estados Unidos como o país que é a meca do capitalismo, o capitalismo selvagem e tal, mas é interessante esse modelo ter surgido lá, porque ele busca primeiro a humanização, acho que, do sistema, e ao mesmo tempo tem uma questão uma preocupação muito grande com o custo também das operações, né? E isso é uma coisa que está dentro do teu business plan, né? Sim, totalmente. Curiosamente, esse arranjo onde você tem um profissional de saúde que olha a pessoa como um todo, ele existe na saúde pública europeia. Diria que na Europa inteira isso é onipresente. Não existe um sistema europeu que não tenha essa característica. E no sistema brasileiro existe isso no sistema público. O sistema privado no Brasil, que eu diria que é uma exceção, tanto a Europa, Estados Unidos, privado e público, e o próprio sistema brasileiro público. Então mas sim, eu diria que o setor de saúde ele acaba gerando estruturalmente um aumento de custo muito relevante, todo mundo lê os jornais e sabe disso, mas a maior causa para isso são desperdícios, são procedimentos, consultas, eventos, todo tipo de evento de saúde que, em primeiro lugar, não eram para ter acontecido. E que a ausência de ter não só um profissional de saúde que olha a pessoa por inteiro, mas uma coordenação, dados dos pacientes, dados das pessoas integrados, são uma série de coisas que precisam acontecer para a pessoa conseguir ter a saúde correta, no tempo correto, no lugar correto, em vez de ficar fazendo tentativa e erro e tentando se autocoordenar num sistema que é super complicado. Você ter um sistema que é mais coordenado, onde você tem um médico, um profissional de saúde que ajuda você a navegar e ter o cuidado certo, no lugar certo, na hora certa, para você resolver o seu problema do jeito mais certo, no menor percurso possível, você tem mais saúde com menos custo. Isso é total sobre você dar sustentabilidade para o sistema. Agora, você sempre fala que a questão mais importante é ter dados dentro do negócio da saúde, Sim. né? Eu vou pular aqui para a Regina, porque logo que ela começou o trabalho com a PAF, fez uma pesquisa em relação às famílias ali da Bela Vista. E você chegou a uma conclusão de que a mulher era o ponto central dessas famílias, né? Conta pra gente. Quando a gente começou a refletir que projetos poderiam ser desenvolvidos na Bela Vista, né, no entorno da escola, para resolver os problemas que a gente identificava, essa pesquisa mostrou
que as famílias eram compostas da mulher, 3 ou 4 filhos, cada filho de um companheiro, e os homens passavam na vida dessas mulheres e as mulheres eram o eixo e elas eram responsáveis ou para repetir o modelo de exclusão social, né? As filhas engravidavam cedo, os meninos ficavam na rua, ou se elas fossem capacitadas e tivessem oportunidades, elas poderiam interromper esse modelo de exclusão. E foi baseado nessa pesquisa, nesse levantamento, que a gente decidiu fundar uma associação visando a resolver os problemas de vulnerabilidade das famílias, aonde a gente investe em crianças e mulheres. Por quê? As crianças na primeira infância, a educação na primeira infância faz toda a diferença em quem vai ser o adulto, em quem vai ser aquele adulto, né? E as mulheres muitas vezes não têm nessa classe social a oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Os nossos projetos visam isso. E a gente oferece cursos totalmente gratuitos e com 3 ou 4 meses de duração, e é incrível, é uma felicidade enorme o ritual de formatura, comparece toda a família, os filhos, todo mundo com roupa como se estivesse recebendo o diploma, levando flores e agradecendo a oportunidade. Então, como a gente estava conversando, às vezes estender a mão e pequenas ajudas, pequenas conexões que a gente possa fazer mudam a realidade das famílias, de mulheres e de crianças. Regina, você tem algum exemplo assim, de como esse trabalho modificou a vida de uma família ou de uma mulher ou de uma criança? Bom, com as crianças a gente oferece programas pedagógicos do mesmo nível da escola da onde a PAF surgiu, que é uma escola padrão A. Então a gente oferece inglês, esporte, esgrima, é um padrão totalmente diferenciado. E para as mulheres, a gente tem vários exemplos de mulheres que, com os cursos que a gente oferece, elas conseguem montar o próprio negócio, às vezes no seu apartamento, às vezes onde vive, ou entrando no mercado de trabalho formal. E a gente tem vários depoimentos de que com isso melhorou a renda da família, ou muitas vezes consegue sustentar a própria família, né? Além das creches que recebem crianças de 0 a 4 anos, a gente tem os projetos do contraturno escolar, que é de 4 a 6. Porque quando as crianças saem das creches e vão para as escolas da prefeitura, as creches são período integral e as escolas da prefeitura são meio período. Se elas não tiverem aonde ficar, as mães não conseguem continuar no mercado de trabalho, não conseguem continuar trabalhando. Então, por isso a gente oferece o contraturno. Bom, a Regina está falando que a mulher está no centro desse trabalho e imagino que ela também ocupe uma posição importantíssima dentro da Biscoitê. Mas antes de chegar na questão das mulheres, eu vou te perguntar uma coisa específica, que foi quando você falou em amor. Eu imagino que você aí em casa também deve ter achado meio estranho. Eu queria saber, quando você foi fazer o pitch de vendas na Faria Lima, falando da Biscoitê e amor, qual foi a reação dos banqueiros? É exatamente essa que eu estou tendo agora, sabe? Rindo e diz, não, mas o nosso negócio aqui é ganhar dinheiro. É dobrar o EBITDA a cada 2 anos. E essa história já não fazia sentido para mim. Porque embora você dobre o EBITDA a cada 2 anos. Porque no fundo não é não olhar o lucro, é trabalhar somente pelo lucro que está errado. Eu acho que no fundo, quando você tem uma empresa, como a gente criou a Biscoitê, que tem meta, que a gente cresce muito, a gente tem 20 e poucas lojas para abrir este ano ainda.
Então, assim, tem uma pressão grande, mas tem esse valor de amor que faz com que as coisas fiquem um pouco mais leves. E conectando um pouco, né, eu acho que a gente consegue ajudar na educação, né? Agora, muitas dessas famílias não têm amor em casa, não têm os valores. E isso transforma as pessoas, quando você consegue olhar. Lá na Biscoiteria a gente tem dezenas de casos de meninas que chegaram para lavar literalmente xícara na loja e que hoje são nossas líderes e que não sabiam falar e tinham vergonha porque não tinham educação. E até por ter um pouco dessa minha história, eu acho que as pessoas se conectam e falam, poxa, mas aqui eu posso fazer isso. Então, amor, pessoas e empreendedorismo são nossos 3 valores, porque a gente quer contratar as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas sabem, porque isso a gente pode treinar. A gente quer amor porque é muito difícil empreender e você precisa querer muito e gostar muito, não pode ser uma paixão que passa, tem que ser um negócio mais permanente. E empreendedorismo porque a minha vida mudou pelo empreendedorismo e a gente quer dar essa chance para as pessoas. Então, a Biscoiteria é uma marca onde nossos principais clientes são mulheres, feita por mulheres também, né? Porque 74% das nossas pessoas são mulheres. Então, assim, eu acho que essa questão dos valores faz muito sentido e conecta a gente com os nossos clientes. O caso do Guilherme, ele também é importante porque você trabalha com, digamos, na sua atividade paralela, com o público infantil, ajudando a prevenir câncer e obesidade. E a questão da obesidade é importantíssima num país como o do Brasil, cujos índices estão crescendo muito, né? Como é que é o trabalho do Instituto Desiderata e como é que é a sua atuação especificamente? Bom, eu tô no conselho do Desiderata há 6 anos, o Desiderata tem mais de 20 de atuação, né? Começou no Rio de Janeiro e agora tem atuação em alguns outros estados, mas o principal foco nosso é diagnóstico precoce de situações oncológicas infantis, e a gente faz isso através de ajudando a promover treinamentos e fazendo advocacy com a saúde pública no Rio de Janeiro. A gente está indo para Recife também, e é sobre equipar o agente comunitário, equipar o enfermeiro com o treinamento que precisa. É muito sutil o diagnóstico do câncer infantil e ele precisa acontecer rápido, ele precisa acontecer em poucas semanas para você ter uma alta taxa de sucesso depois no tratamento. Essa é uma frente. Uma outra frente um pouco mais recente, de uns 5 anos para cá, é obesidade infantil, que aí também é uma atividade de advocacy, e onde existe uma alta correlação entre obesidade infantil e obesidade adulta. E existe uma alta correlação de doenças crônicas, especialmente cardiovasculares e endocrinológicas, com a obesidade. Então, quando você olha estatísticas, sei lá, pega Estados Unidos, por exemplo, tem muito número, o sistema de saúde lá, saúde nos Estados Unidos custa 19% do PIB. São quase 5 trilhões de dólares, são 2 Brasis e meio só para cuidar da saúde americana. E que tem a mesma expectativa de vida faz uns 20 ou 30 anos. Então, praticamente dobrou de custo em relação ao PIB, sem aumentar a expectativa de vida. Por quê? Por conta de uma mudança epidemiológica na sociedade decorrente de doenças que antes não existiam, que são essas que eu falei. O Brasil, ele só está no outro ciclo, mas ele está na mesma direção. Então, hoje você tem algo como 1/3 das crianças diagnosticadas com sobrepeso, algo que há 30 anos atrás era menos 5%. E não para de decrescer. Então, você tem uma correlação. Então, qual que é o risco disso? Daqui a 10, 20 anos, a gente está vendo no Brasil uma situação onde a saúde vai custar 15% do nosso PIB, e a gente não tem esse recurso, talvez diferente dos Estados Unidos, para cuidar de situações de doenças que antes não estavam presentes por uma mudança de comportamento alimentar. E a principal causa disso é alimento ultraprocessado. O que a gente faz no Desiderata, que é super interessante, 2 casos foram mudança de
legislação nos municípios de Niterói e do Rio de Janeiro para tirar da alimentação da escola o alimento ultraprocessado, da escola pública. Então isso passou a vigorar como lei. E então você começar a... Você tem uma alimentação, ela não precisa ser extrema, mas ela tem uma alimentação balanceada de forma que reduza a tendência, mude a tendência da obesidade infantil no Brasil. Você tem, eu acho que talvez dois problemas. Um é a questão da conscientização, mas ao mesmo tempo o alimento ultraprocessado ele é barato. E isso acaba tendo um apelo com a população mais carente e multiplicando o problema, né? Exatamente. Você tem algumas... Agora, o interessante, Luiz, é que a gente vem de uma alimentação muito saudável no Brasil, né? A feira, que no Brasil é absolutamente presente na vida de todo mundo, né? Todo mundo lembra, assim, da feira quando eu era criança e tal. E às vezes eu vou para os Estados Unidos, a feira lá, o equivalente da feira, o Farmer's Market, é uma coisa até meio sofisticada. E eu acho que o Brasil ele tem na raiz, até pela produção de alimento, da nossa característica como país, a oportunidade de ter alimento muito saudável e num preço acessível. Então, acho que a gente talvez, quando eu penso no mundo inteiro, a gente está muito... A gente tem uma oportunidade muito grande assim, de ter alimento saudável num custo baixo. Agora, Regina, quando a gente pensa assim, na criança como ponto focal, né? Uma coisa é capacitar a mulher em si e dar uma educação também para essa criança. Mas, por outro lado, além da educação formal e do esporte, não é importante também ensinar essa criança a ser uma pessoa com aspecto que tenha uma pegada empreendedora? Isso faz parte do seu ideário? Faz parte, sim, Aloysio. Agora, só pegando um gancho no que o Guilherme estava falando, a gente também tem uma preocupação enorme com nutrição, com fazer com que essas crianças reconheçam o valor de outro tipo de alimento justamente para serem saudáveis. A gente investe na questão delas serem felizes, então no programa pedagógico tem muitas coisas lúdicas para que elas sejam fortes e possam ser empreendedoras, né? Tá certo que a gente trabalha com uma faixa etária muito até 4 anos, então a gente não consegue trabalhar isso de uma forma tão forte, mas a gente acredita que o reconhecimento de cada criança com a sua característica, a sua personalidade, ser feliz, ser saudável, é importante para no futuro ser um empreendedor. Sempre é bom lembrar que nos Estados Unidos você tem aquela cultura dos subúrbios, né, da criança vendendo limonada na porta de casa, ou as crianças se juntam para fazer um circo e vendem ingresso. Meu filho já vende cookies no condomínio já. Mas é porque é interessante, né? Quando você, numa interação que eu tive com várias crianças da periferia, perguntava o que vocês querem ser. A maioria quer ainda ser agora youtuber ou jogador de futebol. E eu falei, vocês sabiam que eu tive agora recentemente com o Ronaldo Fenômeno, ele falou: você sabia que o jogador de futebol ganha muito mais dinheiro quando ele é empreendedor do que jogando futebol? Você sabia que o youtuber só ganha dinheiro quando ele consegue empreender e fazer dele uma marca pessoal e virar sócio de outros negócios, como dezenas deles estão fazendo hoje? Então, essa visão no Brasil de empreendedor, ela era um pouco deturbada. Ninguém queria ser empreendedor, não existia nem essa palavra, né? A Endeavor que colocou isso no dicionário. O empreendedorismo, ele já nasce aqui, né, por necessidade, mas não por opção. Então, às vezes as pessoas perguntam: por que você está empreendendo de novo? Eu falo: mas deveria ser a regra, né, e não a exceção. Então, eu acho que capacitar o empreendedor, que o brasileiro já é muito empreendedor por necessidade, vai fazer com que a gente consiga ter muito mais resultado para a própria sociedade, porque os países que mais empreendem têm um menor gap social. Então, eu acho que
capacitar, inspirar essas crianças, esses adolescentes, as pessoas para empreender, pelo menos esse é o legado que eu quero deixar. A gente trabalha o empreendedorismo muito mais nos cursos com as mulheres. Além de dar formação técnica para que, com o que elas aprendam, elas possam montar seus próprios negócios ou entrar no mercado de trabalho formal, a gente dá aula sobre empreendedorismo, sobre custo das coisas, sobre a necessidade de como se colocar, de interromper o ciclo que ela vive de sempre fazer as mesmas coisas para poder vencer, né? A gente tem o caso do Instituto Sol, que trabalha em educação, e o Guilherme ele tem uma atuação específica. Conta pra gente. O Instituto ele tem quase 8 anos, eu estou lá há quase 7 no conselho. O que a gente faz é identificar jovens na educação, no ensino médio, no ensino fundamental da educação pública na Grande São Paulo e apoiá-los para estudar no ensino médio de alguns colégios privados. E com um suporte muito grande na parte psicológica, saúde, conversa com as famílias. Então a gente tem uma ação mais assistencial na mudança de vida que isso causa para o jovem. E depois a gente apoia para a universidade também, então tanto pública quanto privada. A gente tem quase 100 jovens nesse processo, mas quando os jovens prestam, eles fazem uma provinha e fazem um cursinho que o Sol promove, a gente percebeu que tem muito potencial também para levar uma outra parte desses jovens para o ensino técnico. E o ensino técnico ele ainda não é amplamente conhecido pelo jovem quando ele está no ensino fundamental e está indo para o médio e ele entende do que se trata o ensino técnico. Então a gente acredita que o ensino técnico tem muito potencial de formação do jovem e mudança também do entorno dele. Então o Sol ele está nesse contexto. Bom, impossível não relacionar o que o Guilherme está falando com a tua trajetória, já que você obteve a possibilidade de ir para a faculdade, mas chegando lá, uma professora te sugeriu... Não, antes eu estava em escola pública, estava no 3º colegial, não lembro agora, o último ano, e aí eu e um amigo de uma sala de 60 crianças eram os únicos que queriam ir para a faculdade. E a gente estava estudando para passar no vestibular, quando no intervalo a professora chamou a gente e falou, mas vocês estão estudando para quê? Porque a gente quer passar no vestibular. Aí ela falou, mas vocês já foram ver quanto custa a faculdade? A gente falou, não. Um detalhe, né? E aí ela falou, mas se vocês passarem, como é que vocês vão pagar a faculdade? Ela sabia que a gente não tinha condições e a gente falou, poxa, mas a gente quer passar, a gente quer fazer. E ela falou, não, isso não é para vocês. Isso é para filho de ricos, filho de quem tem dinheiro. Porque se vocês passarem, vocês não tem que pagar. Então vai fazer um curso técnico. Nada contra os cursos técnicos. Eu falei, não, eu quero fazer faculdade. E aí passei no vestibular e consegui uma reunião com a diretora, com a reitora na época lá. Contei a minha história e consegui uma bolsa e aí fiz a faculdade toda com bolsa. Mas, de novo, né, mudar essa realidade é muito difícil, porque da minha classe eu fui o único que fiz a faculdade. Mas isso só demonstra o quanto a educação realmente é o caminho para mudar a realidade das pessoas. Né? E mudar também a cabeça, né, dos educadores, das pessoas, para que não tenha esses limites. Né? Não é porque você nasceu na favela que você não pode chegar onde você quiser. É muito mais difícil, porque sem educação, sem família, sem dinheiro, às vezes, para comprar um lanche, né? Sem o amor, você não chega. Você não chega, não, você pode chegar, mas é muito mais difícil. Você precisa de valores muito mais sólidos, né? Então a gente não teve dinheiro, mas a gente teve muito amor da minha mãe e do meu pai, muitos valores de que a gente podia ser quem a gente quisesse e de que a gente não estava ali, a gente não era... Minha mãe sempre falava, você não é melhor ou pior que ninguém. Então, em não ser melhor e não ser pior, eu não me sentia acuado para falar com ninguém, e não ser melhor também não dava arrogância. Então é muito simples isso, mas é tão difícil uma pessoa que está na rua ou que não tem condição de chegar para alguém
e olhar as crianças não têm coragem de olhar diretamente em você porque se sentem piores. Então, de onde veio essa tua autoestima? Foi dos seus pais que te incutiram isso? Minha mãe, ela sempre dizia isso, ela sempre dizia que a gente podia ser quem a gente quisesse. A gente nunca, ela sempre falava assim, vocês podem ser quem vocês quiserem, se vocês nunca desistirem. Vai ser muito difícil, mas vocês podem ser. Então, sempre veio dela. Meu pai, perdi a mãe um pouco cedo, meu pai é alcoólatra, também não consigo dar muito dessa base pra gente. Eu diria que a nossa família olhava e falava, ixi, esses três, nós somos 2 irmãos, não vão dar em nada, porque na média não dão mesmo, né? Você tem 0 acesso, sem mãe, um pai com problema, mas esses valores que vieram de criança, que vieram talvez, eu não lembro agora, mas 4, 5, 6 anos até os 10, 11, que formaram essa nossa característica, definiram nosso futuro. Até que meus 2 irmãos também são empreendedores, e meu pai e minha mãe sempre foram empreendedores, tinham um mercadinho na rua, minha mãe fazia pãozinho, a gente ia vender na rua. Então esse empreendedorismo desde cedo fez a gente não ter muito medo de nada e acreditar que dava para fazer as coisas e aí... É comprovado, os primeiros 7 anos de educação de uma criança fazem a diferença no adulto que ele vai ser. Interessante, o meu pai foi alcoólatra também, e empreendedor também. Você sabe que eu tenho uma coisa que eu sempre falo, poxa, o alcoolismo do meu pai, que era uma coisa que eu expunha muito pouco, mas que conecta muita gente que tem esse mesmo problema, me fez, depois de muitos anos, que eu gosto de filosofia estoica, e eu comecei a ver que a filosofia estoica e a oração do alcoólatra é a mesma, que é você simplesmente não se preocupar com as coisas que você não controla e se preocupar com aquilo que você pode controlar, que na verdade é muito pouca coisa na nossa vida que a gente pode controlar. E a sabedoria é ter o discernimento para separar essas duas coisas. Isso é a base da filosofia estoica, é a base da oração do alcoólatra, e eu diria que é uma das maiores sabedorias quando você empreende, né? Porque eu já quebrei 2 empresas, já fali, a própria Biscoitê, na pandemia a gente quebrou. E você ter esse discernimento para falar, preciso separar essas coisas e seguir, não é fácil. Mas eu acho que essa história toda me deu tive sorte de ter passado por isso antes e conseguir, acho que criar essa casca, essa energia para seguir. Guilherme, ter o alcoolismo na família de alguma maneira mexeu com essa tua vontade de empreender? Acho que sim, porque a minha trajetória foi, eu nasci entre aspas, num berço de ouro, no sentido de meu pai tinha uma empresa, a família dele tinha uma empresa e tal, mas depois tudo ruiu. E muito por conta da jornada da dependência química dele. E daí eu ficava pendurado na faculdade, não conseguia pagar a faculdade e tal. Então, minha vida ela foi para um caminho muito tumultuado, assim, quando eu tinha ali, depois de 19, 20 e poucos anos. E certamente, porque eu sempre fiquei com aquela sensação de que, puxa, eu preciso recuperar algo que ele perdeu. E era uma lógica meio equivocada, né? Porque ele perdeu, eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu uso a analogia do Senhor dos Anéis, o Frodo, que ele tem uma cicatriz que nunca cura. Então é uma cicatriz que não cura, assim, e fica ali. Então, por mais que você depois construa e faça coisas na vida e tal, eu tenho esse pequeno trauma, assim, que eu acho que é uma das coisas que me move também. Enfim. É interessante a gente pensar nisso, porque muitas vezes a gente olha momentos de dificuldade como lembranças que devem ser esquecidas. Mas no teu caso, no caso de muitos de nós, as dificuldades e esses traumas, eles primeiro fazem parte do que nós somos, mas eles foram muito importantes para moldar essa personalidade atual e justamente essa gana que você está falando, essa vontade de recuperar algo, mesmo que não tenha sido uma perda sua, mas isso talvez explique essa tua motivação permanente, né? Sim. Por muitos anos as pessoas separavam a pessoa física da jurídica. Então expor coisas pessoais numa mesa de negócio não era legal. Mas eu acho que quando você entende que se a gente é quem a gente é formado por tudo que a gente passou, coisas boas e ruins,
é mais fácil da gente aceitar e também ver de onde vêm as forças, porque essas dificuldades trazem muitas forças que depois se refletem nos negócios, né? Eu falo disso abertamente, assim, na Alice eu falo disso abertamente, eu sou emotivo, então eu choro, é normal eu chorar, e é muito isso, assim, eu tento ser uma pessoa só. Lá no meu primórdio, tal, quando eu me formei na GV, eu trabalhava em banco, também 4 anos em banco, mas eu tinha 2 personas. E aí a vida me levou para ter uma persona só. Eu sou essa pessoa, dá menos trabalho, vou ser mais genuíno e pô, é muito melhor. No intervalo, o Raul falava do Raul 4.0. Vamos explorar esse 4.0. Eu diria que eu fui criado no guerreiro, como diz a Carol, no guerreiro de Esparta, sabe? No aço e tinha que as coisas fazer e alguém precisava perder para que eu pudesse ganhar, porque foi assim que a gente vê a nossa história de conquistas e que alguém tem que perder para ganhar. E o Raul 4.0 entendeu que a gente precisava, que todo mundo podia ganhar, que não precisava roubar a market share de ninguém, que a gente podia criar um novo mercado, que é exatamente o que a gente fez com a Biscoitê. A Biscoitê está num mercado gigantesco, é um mercado de biscoitos, e a gente não concorre com absolutamente ninguém. A gente criou um novo mercado. Estamos no Oceano Azul. Estamos no Oceano Azul, que não existia. Porque o mercado de biscoito é um mercado extremamente competitivo. A gente criou, a gente fez isso virar presente. E eu acho que essa consciência de que você não precisa tirar de ninguém para que você possa ganhar, faz com que você crie uma empresa que ganhe muito mais dinheiro, porque o teu objetivo final é criar valor e não tirar caixa do negócio. Então, esse Raul 4.0 vem com muito mais amor, com muito mais cuidado com as pessoas, porque isso faz com que o negócio cresça muito mais rápido do que aquele versão antiga de que tem que estar lá sei lá, tipo linha de produção, Henry Ford, alguém lá com um chicotinho para as pessoas trabalharem mais. Isso não existe, você precisa conectar as pessoas por dentro e não por fora. Como é que foi a ideia de montar aqueles quiosques nos shopping centers, que eles são bem diferentes de um quiosque normal, né? Que são umas carrocinhas, como é que foi isso? A gente tem vários desses quiosques que são os quiosques que mais faturam nos shoppings todos os anos, é engraçado. Isso veio, na verdade, de uma dificuldade, porque a gente queria criar uma marca de biscoitos incríveis no Brasil, que o mundo todo já tinha. Só que quando a gente foi e criou e foi vender para supermercado e vendeu, chegou a ter 3 mil pontos de venda no Brasil, as pessoas não entendiam, não compravam, porque no fundo ninguém compra aquele biscoito, compra a história por trás. E para eu conseguir contar essa história, eu precisava ter de alguma forma a experiência completa da história do biscoito, óbvio, da fórmula que tem que ser perfeita, do uniforme, da música, de tudo que tinha nesse ambiente de presente. Porque biscoito nasceu como presente há milhares de anos atrás, na época dos faraós, se perdeu por alguns milhares de anos e a gente quer retomar isso hoje. Só que eu só conseguiria retomar se eu conseguisse contar essas histórias. E numa gôndola do supermercado, onde você tem milissegundos para as pessoas baterem o olho e entenderem, não era possível. Então aí foi que a gente resolveu montar lojas que vendessem só biscoitos para presente. E o engraçado é que quando a gente chegou no shopping, a ideia era tão boa que nem meus sócios, nem o fundo acreditaram. Quando eu fui falar com os shoppings também não acreditaram. Ninguém queria deixar a gente ir, porque falavam, poxa, essa conta não vai fechar. E hoje a gente está na maioria dos shoppings do Brasil, nos principais, e a conta fecha, porque a gente começou a criar um novo mercado e agregar valor para algo. E o quiosque, então, foi uma forma de você entrar minimizando o risco para o shopping? Não, na prática o quiosque foi a única oportunidade que a gente teve. Era o único jeito. A gente queria uma loja, mas a gente não tinha no começo nem capital para uma loja e o shopping também não queria dar a loja para a gente. Então a gente começou com o quiosque. E hoje a minha loja, apesar de a gente ter muitas lojas e muitos quiosques, a minha loja que mais vende é um quiosque. Então a gente também desmistificou esse negócio. Por que o quiosque vende menos do que a loja? Não faz nenhum sentido. É um modelo que está mais próximo do cliente, né? Mas historicamente a loja vende mais do que o quiosque, os nossos não. Por quê? Porque se você consegue entregar experiência num bom quiosque, mas nossos quiosques são grandes, tem quiosque de 70 metros quadrados, também não é pequenininho, tem uns de 3 metros, mas tem uns grandes. Então no fundo é sobre experiência, não é sobre quantos metros ou onde você está. Se o cliente se identifica, ele acaba comprando e convertendo muito mais. Bom, no teu caso você tem um produto físico, é mais fácil explicar a diferença.
Mas no caso do Guilherme, que é um produto conceitual, e você está vendendo, na verdade, justamente um novo conceito. Não é só um plano de saúde, é uma plataforma que ajuda você a se prevenir e melhorar do ponto de vista físico e mental. Então, como é que você foi vender esse novo conceito para o consumidor? Hoje, é assim, quem tem Alice, para você entender Alice, você precisa usar Alice. E usar Alice, por exemplo, ontem minha sogra estava com problema de pneumonia e tal, e ela usou o Alice Agora. O Alice Agora, você fala com a Alice imediatamente, 30 segundos é o prazo de retorno, de um time nosso, uma operação própria nossa, que lembra aquilo que eu te descrevi da Kaiser, enfermeiros e médicos, tal, mas numa plataforma virtual, onde eles enxergam o teu histórico de saúde, o seu prontuário, toda a tecnologia nossa. A gente investiu 350 milhões de reais em tecnologia, só em tecnologia. Então, os sistemas de autorização, quando você vai nos hospitais, são nossos e tal, é uma plataforma muito grande. Então, quando você fala com a Alice Agora, a pessoa do outro lado, o médico, ele vê teu histórico de saúde, ele vê os exames que você fez, ele vê todos os casos que você acionou. A capacidade que a gente tem de gerar empatia com a pessoa é muito grande. Então, a pessoa não sente assim, do tipo, estou numa consulta de telemedicina. Não, isso aqui é telemedicina 5.0. Ela está sendo cuidada. Essa experiência, todo consumidor que usa Alice fala, nossa senhora, é diferente. Além, é óbvio, de tudo que você faz no plano de saúde tradicional, né? Você acessa a rede de provedores e tal. Mas o jeito de usar é muito diferente. E daí quando a pessoa usa, aí uma fala para outra, aí é meio que um boca a boca. O nosso grande desafio hoje é explicar para as empresas e para as áreas de RH o quanto que a Alice é diferente e mostrar. Mas na hora que a gente faz a demo, a hora da verdade é a hora que a gente faz a demo, Luiz, a hora que eu coloco na tela como você cuida de você, da sua família, a pessoa fala, uau, eu não fazia ideia que isso existia. Então, é sobre você mostrar o produto. As pessoas têm na cabeça que produto de plano de saúde é o livrinho digitalizado. É muito antigo, né? Não, produto de plano de saúde é como deveria ser tecnologia em 2024, que a gente hoje usa para banco, para tantas coisas na nossa vida. Não, fala, uau. Então, essa é Aí uma vez que todo mundo entende, que a pessoa que vê e usa, aí é impressionante, assim. Aí é muito difícil, eu não me lembro da gente perdendo um cliente esse ano, por exemplo. Regina, você que também é vice-presidente de desenvolvimento humano da Pancari, e, portanto, você tem uma visão do lado da empresa. Essa parte de plano de saúde deve ser um custo muito alto, né? Sim. Plano de saúde é um custo alto em gestão de pessoas. É um desafio enorme controlar a sinistralidade, renovação, o uso consciente do plano. Mas a gente tem que investir nisso, né? Mas todas como é as que empresas a gente oferecem. ajuda a conscientizar, digamos, um colaborador de que o uso do plano deve ser algo bem pensado? Porque muitas vezes você tem um usuário que acha que aquilo foi feito para usar indefinido numa escala assim absurda. Sim, a gente estava conversando antes que a impressão das pessoas é que eu vou usar, vou ser atendida no pronto-socorro porque não estou pagando nada mesmo, né? E não é assim, depois a conta vem. A gente faz essa conscientização primeiro através de palestras periódicas, explicando a diferença do uso do plano de saúde, mas também a gente oferece uma plataforma que tem telemedicina para que as pessoas não precisem sair de casa para terem uma opinião sobre o que está acontecendo e terem a solução do seu problema de forma mais rápida, muitas vezes sem ter que sair correndo para o pronto-socorro, que é o que a maioria das pessoas normalmente acaba fazendo. Guilherme, se não tivesse tido a pandemia, será que a gente teria telemedicina hoje? Talvez hoje talvez sim, mas não com a extensão de que ela acabou se tornando. Eu acho que... E talvez não, tá? E talvez não. Eu não sei. Porque era proibido, né? Era. E o fato é, a pandemia catapultou a saúde
por 5, 10 anos para frente, num período de 1 ano. Então, eu acho que foi trágico, e eu não vou minimizar isso, mas foi muito importante para a saúde como um todo, porque, acho que assim, ó, a saúde, ela é o último grande setor de serviços que não foi penetrado por tecnologia. E quando eu falo penetrado por tecnologia, é penetrado mesmo, é completamente transformado. A saúde, ela ainda funciona num modelo bastante antigo, assim, e por N motivos a tecnologia não penetrou o suficiente. E isso está acontecendo agora. Eu sou super otimista com o que vai acontecer com a saúde. Os desafios de saúde são desafios de dados. Essa década, a gente vai ver muita coisa melhorar na saúde. Porque hoje, nenhum dado comunica com nada. Assim, você como paciente, seus dados são espalhados por aí, quem cuida de você, o outro não sabe. Na lista é diferente, tá? Na lista é realidade. Mas todo mundo que cuida de você, um não tem visibilidade do que o outro fez. Qual o teu contexto clínico, qual o resultado de exame, é muito fragmentado. Você não consegue medir performance de quem cuida de você, performance de provedores, prestadores e tal. Eu acho que tem uma grande inércia vindo aí, que é o prontuário eletrônico único, que é uma coisa mais até tocada pelo setor público, mas onde você, brasileiro, vai ter teu histórico de saúde. E você gerencia a permissão e dá permissão para quem quiser, para quem você queira que olhe teu histórico de saúde, mas é que nem crédito em banco, é que nem qualquer outro setor. Os seus dados estão todos consolidados dentro de um padrão e quem vai cuidar de você vai ter capacidade de te olhar por inteiro. Acho que isso é transformacional na saúde. E a inteligência artificial, como é que ela entra nisso tudo? Ótimo ponto, porque a massa de dados é tão grande, tão complexa. Um prontuário eletrônico de um paciente, por exemplo, na Alice hoje, quando você vai ser atendido por um profissional de saúde, do lado dele, a tela, toda a tecnologia é a Alice. Então ele vai lá, por exemplo, o prontuário do Aloysio. Pode ser que seu prontuário tenha o equivalente a 100 páginas, 50 páginas. Então hoje a gente usa a inteligência artificial para gerar um resumo da saúde do Aloysio para o profissional de saúde que está te atendendo agora. Porque essa semana pode ser um resumo, há 2 meses atrás podia ser outro contexto. Então a inteligência artificial, uma das funções dela é entender todo o histórico de saúde ou varrer todo o histórico da saúde da pessoa e tentar dar para o profissional de saúde que está atendendo ela um resumo apropriado para aquele contexto que está sendo tratado. Isso dá muito mais precisão e economiza muito mais tempo. Então esse é um ângulo, mas assim, inteligência artificial e saúde não podia estar vindo num momento mais oportuno. Assim, acho que a saúde vai ser transformada muito e de forma muito, muito importante assim, e próspera por inteligência artificial. Engraçado, porque na Biscoitê parece que não tem nada a ver com AI. AI é inteligência artificial, é uma das nossas bases também. A gente já tem uma área que chama Biscoitec, que é uma área de tecnologia. A gente acabou de criar o Clube do Inteligência Artificial, que é um lugar onde a gente chama todos os colaboradores para participar, para eles entenderem, desde a fábrica até a loja, para eles entenderem sobre inteligência artificial e como isso vai mudar a vida deles nos próximos 2 a 5 anos. Eu sou aficionado por inteligência artificial e eu digo que assim, que não é porque você está na loja atendendo ou porque você é um assistente de finanças ou de compras que você não tem nada a ver com AI. Ou você se adapta ou em 5 anos você está fora do mercado. A gente começou a provocar esse conhecimento lá, e é um clube, então seja, todo mundo leva conhecimento, e foi muito legal, porque a gente começa a ver o quanto isso muda a vida das pessoas ali, e o quanto a gente hoje, a Biscoitê usa isso, desde da criação de uma embalagem, uma pesquisa de mercado, acesso a dados, cara, a gente lança 140 produtos por ano, né? Então a gente é uma empresa de inovação. E para fazer esse ciclo rodar muito rápido, eu preciso ter muito dado. Então, como eu sei o que deu certo, o que não deu certo, há 2, 3 anos atrás era quase impossível. Hoje começa a ficar muito mais fácil, muito mais rápido tomar decisão. Então, só puxando o gancho, porque para a gente a AI transforma a empresa de uma forma completa. É engraçado porque eu acho que é a primeira vez na história do programa que a gente passou quase todo o tempo sem falar de inteligência artificial numa edição. A gente só falou agora que está no finalzinho e, infelizmente, eu tenho que encerrar o programa. Já estamos aqui no nosso horário limite. Eu queria agradecer muito a Regina, Guilherme, Raul. A conversa foi incrível e eu tenho certeza que o nosso telespectador deve ter
gostado também, tirado bastante sumo de todas essas ideias que partiram aqui, que surgiram aqui na mesa para a sua carreira, para a sua empresa. E a gente estará aqui de volta na próxima quinta-feira na BMC News. Até lá.